que acontece no mundo é que toda a gente que nasce de alguma maneira poeta. Inventor de qualquer coisa que não havia no mundo ainda, antes deles nascerem. E inteiramente individual. Cada um poeta que é. Esta frase fora proferida pelo professor Agostinho da Silva, um filósofo cearista do século XX, que, em 1990, concedeu à RTP um conjunto de 3 entrevistas com 3 interlocutores diferentes, as quais se chamaram de Conversas Vadias. É certo que nos dias de hoje o termo vadio tem, regra em geral, uma conotação negativa, dada a carga desalinhada que a palavra desempenha. Mas é precisamente por aí que, entre outros assuntos do cotidiano, o pensamento do professor Agostinho da Silva se destaca e ainda hoje, após 117 anos do seu nascimento, inúmeros pensadores da nossa praça o aclamam como exemplo. Nascido na cidade do Porto, Agostinho da Silva fora, ainda recém-nascido, viver para a aldeia ranhana de Barca d'Alva, onde, contra a sua vontade, concluiria a instrução primária. De seguida, regressava à muito nobre, sempre leal e invicta cidade tripeira, aos 22 anos se formaria em Filologia Clássica, com 20 valores de média, e iniciando as suas funções de docência. Não creio que a coisa melhor do homem seja ser normal. Hein? Como me parece que não é a fruta melhor do mundo ser a normalizada que agora Portugal está importando, ou a CEE, enquanto existir a CEE, claro, vai obrigar a importar. Com o advento da ditadura nacionalista autoritária encabeçada por Oliveira Salazar, o país deixou de ter espaço para as concepções disruptivas do professor Agostinho da Silva. Expulso do ensino, foi forçado a exilar-se. Passando pelas mais variadas nações, onde enriquecera a sua bagagem intelectual e cultural, foi em 1947 que assentou arraiais em terras de Veracruz. Tal presença fora marcante, não só na sua vida, como no meio académico brasileiro, tendo, entre muitos outros trabalhos, fundado a Universidade Federal de Santa Catarina, onde criou o Centro de Estudos Afro-Orientais, desenvolvendo a sua filosofia dedicada ao pensamento português do século XIII, às interações entre Portugal e os povos coloniais, bem como o fomento da cultura do ócio e do belo. O homem não nasce para trabalhar, o homem nasce para criar, para ser o tal poeta à solta. Posto isto, é líquido afirmar que as ideias do professor Agostinho da Silva são utópicas, o que apenas quer dizer que ainda não se reuniram condições para serem aplicadas. Mas mais do que questões utópicas, o senhor deixou-nos vários apontamentos, sendo, a meu ver, o espírito crítico, a capacidade de sonhar e criar, bem como o fascínio e a curiosidade pelas artes, as suas mais importantes lições. Recentemente, Hope Carrasquilha, diretora de uma escola pública no estado norte-americano da Flórida, fora forçada a renunciar ao seu cargo, depois de um pai ter reclamado sobre a exposição dos alunos à nudez e pornografia. O que estava em causa foi, numa aula de arte renascentista, a demonstração da escultura David de Miguel Ângelo, uma obra que possui mais de 5 séculos. Ora, tal acontecimento fez-me recordar não só as conversas vadias, mas também os meus tempos de estudante no ensino secundário de Línguas e Humanidades do Liceu do Entroncamento e da sorte tremenda que tive ao passar pelas aulas de 3 professores que me marcaram até hoje. Lembro, com saudade, as aulas de português da professora Ivone que nos obrigava, como alunos de letras, a criticar não só o acordo ortográfico de 1990, que ainda hoje recuso a adotar, mas também a possuir ferramentas necessárias para discordarmos dos pressupostos que o Ministério da Educação definia para a escrita rica e complexa de Fernando Pessoa, achando sempre um assunto demasiado subjetivo para se colocar numa simples grelha de avaliação. Também promovia a leitura de outros autores, bem como nos incentivava a assistir a outras formas de arte. Havia, ainda, as aulas de História do professor Henrique Leal, onde, com mestria, nos ensinava a disciplina como se nos contasse uma história, levando-nos, sorrateiramente, a pensar a atualidade à luz do passado, formando-nos, não só curricularmente, mas ideologicamente e civicamente, de modo a compreendermos o mundo à nossa volta. Também tentou, evitando o tão extenso e formatado programa curricular, incrementar, uma vez por semana, um clube de poesia em que, durante cerca de 10 minutos, as guerras mundiais faziam uma pausa e eram substituídas por sonetos e tercetos, rimas intercaladas e perfeitas. Mas o rei dos docentes disruptivos era o infelizmente já falecido João Maria,
que a determinada altura do ano letivo nos dizia que estava farto do programa e tentava mexer, sempre que possível, com o status quo das aulas de geografia. Desde lições dadas no pátio da escola, a viagens de comboio para irmos visitar o Convento de Cristo, à exposição da sua coleção pessoal de fardamentos e outros artefactos ferroviários, foi graças a ele que vi, em pleno horário letivo, uma minissérie cujo protagonista era Alec Baldwin, sobre o julgamento de Nuremberg, bem como um dos filmes que me mais marcou e cujo final justifica todo o esforço empenhado para a criação da sétima arte, o Cinema Paraíso. Tal como a relação de Salvatore com Alfredo, eu procurei seguir as pisadas do professor João Maria da Aceiceira, tendo tirado o mesmo curso, na mesma instituição onde ele tivera estudado. Enfim, se eu não me tivesse cruzado com estes 3 exemplos, certamente que hoje não seria sensível ao legado do professor Agostinho da Silva. Contudo, a questão que fica é: será que na conjuntura atual, onde proliferam os policiamentos da linguagem e a contracultura woke tem cada vez mais fiéis, personagens como Agostinho da Silva teriam espaço para surgir? Sejam bem-vindos ao Que Nome Damos a Isto e fiquem com o tema Start to Move dos históricos nacionais Blessed Mechanism como sugestão musical desta semana. Sou o Pedro Moleiro, 28 anos, nascido em Abrantes, geógrafo de formação e paixão, muito mais vivo que morto. Contai com isto de mim para comunicar e para o resto.